Vamos lá. Qual é o combustível que a gente utiliza em turbina a gás? A gente viu que o sistema de combustível é um dos principais, porque é onde eu tenho a adição de energia. A máquina, turbina a gás, tanto compressor, câmara de combustão, como a própria turbina propriamente dito, ela é um equipamento de transformação de energia. E qual a energia que ela transforma? Ela vai transformar a energia do combustível, uma energia química, em energia térmica, que vai produzir energia mecânica. Então, é um grande transformador de energias. E agora, o sistema de combustível é através do qual eu adiciono a energia dentro do meu equipamento para que seja transformado. E essa energia pode vir de forma líquida ou gasosa, né? E aí, para cada um dos sistemas, eu tenho essas particularidades. Vamos falar do sistema de energia gasosa, né? O gás combustível. E me perguntaram justamente isso. Onde que a gente usa gás e onde a gente usa diesel? Na maioria das vezes, você vai ver o equipamento usando gás combustível. E qual é a vantagem do gás combustível? O gás combustível é uma queima mais limpa, né? Então, um gás que é tratado, filtrado, ele é adicionado na máquina, então os contaminantes dele são bem menores, principalmente enxofre. Se você trata bem o gás, ele adiciona na máquina energia sem desenvolver grandes processos de oxidação e corrosão. É claro que para a temperatura, né, para a condição de máquina, o processo corrosivo vai existir também, mas não como num sistema diesel. Tanto que uma máquina que queima gás combustível, a expectativa de uma vida útil de uma seção quente da máquina é em torno aí de 25 mil horas, podendo chegar até mais, até 40, 50, 60 mil horas, dependendo da carga, né, que isso vai ter influência também direta, porque a temperatura influencia, né, o processo de fusão atômica, que acelera os processos de corrosão. Mas considerando uma mesma máquina, com a mesma carga, com as mesmas temperaturas, uma máquina que usa o gás combustível, a tendência é que ela tenha uma vida útil maior, em função de você ter uma queima mais limpa. Então, preferencialmente, você vai usar. Tem outro parâmetro também que é importante para o gás, principalmente uma questão, né, da nossa matriz energética do Brasil. O gás, ele tem um custo menor, né, um preço menor. Então, quando você vai tirar petróleo, naturalmente você vai vir gás, né, o gás natural. Quando você for para tirar o petróleo, esse petróleo também vai vir com gás. Esse gás você precisa dar um destino. Diferentemente do petróleo que você consegue, né, colocar em navios, colocar em tanques e armazenar, né, você no gás você não tem isso. Embora você tenha esferas, você tenha tanques de expansão, mas você precisa consumir esse gás. E se você não reinjetá-lo, você joga para o gasoduto, para a terra, você tem que usar ele em algum lugar. Então você vai ver muitas termoelétricas usando gás. Elas se instalam por perto de gasoduto. É o caso de muitas termoelétricas que têm sido construídas aqui no Brasil. Ela acaba utilizando essa matriz energética e então ela vai usar gás. Então eu tenho o custo do combustível associado. E claro, quando você fala de combustível, né, o custo é muito importante. Uma termoelétrica que tem uma variação de um dólar no seu combustível, ela varia muito o seu faturamento. Porque, né, a vazão de combustível para uma máquina, para uma turbina, é muito grande. E precisamos considerar que uma turbina ela tem, em média, aí, no ciclo aberto, 40%, 42% de eficiência. Então, é considerado baixo, né, para você produzir energia e, né, um lucro em cima disso. Então, tem dois fatores que eu já posso dizer para você. Um, né, é a vida útil do equipamento e a outra também o custo do combustível. Bom, a outra alternativa seria o diesel, né? Embora você tenha outros tipos de combustível, né? Se você for para a aviação, você tem o QAV, que é o querosene de aviação. Você tem turbina que queima álcool, né? Então você tem uma variedade aí. Mas falando mais propriamente para o setor de termoelétrica e o offshore, a gente tem basicamente o gás, combustível e também o diesel. O diesel, ele vai precisar passar por um processo, você
desembarca, não é, o petróleo, trata o petróleo e agora você extrai o diesel. E aí você tem várias qualificações para o diesel. Mas o diesel naval, né, que você então retorna para a plataforma ou vai para abastecer tanques de termoelétricas, ele é um diesel, ele é um combustível líquido, porém que ele tem muitos contaminantes, principalmente a parte de enxofre. E com isso, né, o enxofre ele desenvolve processo corrosivo muito agressivo para a máquina. Quando você tem principalmente turbinas em atmosfera marítima, que é, na sua totalidade, todas as turbinas que estão em plataforma offshore, você tem uma associação direta entre o sal, né, que é o NaCl, e também com o diesel. Essa combinação ela é danosa ao equipamento. Você desenvolve principalmente corrosão a quente. Mas ainda que não seja corrosão a quente, o diesel ele é um combustível que é muito ruim para a máquina. Então, se você for observar uma turbina que ela tenha disponíveis dois combustíveis, qual que você vai escolher? Então, uma delas vai ser o custo, então seria o gás. A outra questão da pureza do combustível e também da vida útil que proporciona o equipamento. Então, o gás é a minha primeira opção. Isso nas termoelétricas, nas plataformas de petróleo, é a minha primeira opção. E então, por que eu uso o diesel? O gás ele tem um ponto negativo, que você não consegue acumular. Então, imagine uma plataforma, a nossa geração ela precisa do combustível. E quando você tem um shutdown em uma plataforma, você fecha poço. Então, você corta a alimentação do gás. Embora você possa, né, importar de gasoduto, mas são processos mais complexos. De modo geral, você mantém a alimentação para combustível de uma plataforma com diesel, que é acumulado. Então, normalmente você trata esse diesel e você tem um combustível alternativo para acionar o seu equipamento, sua turbina. Bom, e aí a gente nasce um conceito, né, que eu falei que a gente iria falar sobre o dual fuel, né, que é dois combustíveis. Algumas pessoas perguntam, Isaías, a turbina em plataforma da ação flex é um conceito diferente do conceito que a gente tem muitas vezes no nosso carro, né? Que você pode botar álcool, pode botar gasolina e combinar os dois, né? Em qualquer proporção que você vai queimar o equipamento. Queimar o combustível. No caso de uma turbina a gás, ele é um ou outro. Ou você usa gás, ou você usa diesel. Por isso que é dois combustíveis, independente. Mas eu tenho algum tempo que eu queimo os dois? Sim, em transição. Você pode estar operando com a máquina em gás e de repente você diz, olha, eu quero comutar para diesel. Então você aperta um botão, a máquina automaticamente, pela sua lógica, ela então vai começar, né, a partir o sistema de diesel, ela liga a bomba, o diesel vai passar nos filtros, vai então acionar o sensor que está disponível na entrada da máquina, e agora ela vai fazer o que? Arma o sistema de diesel, começa a administrar. As válvulas de controle começam a mudar de posição. A válvula de gás que estava talvez lá 80%, ela começa a se fechar, enquanto a de diesel começa a se abrir. E até que você tenha 100% dessa válvula de gás fechada e a válvula de diesel suprindo a carga necessária. Uma vez que agora eu estou com a máquina operando com o sistema diesel, então eu posso desligar o sistema, fechar as válvulas de bloqueio e a máquina está operando com diesel. A vantagem é que se eu tiver um shutdown, a máquina está operando normalmente, porque o seu combustível não depende, né, do gás que está vindo lá do poço de petróleo. Então essa é uma grande vantagem, uma grande realidade. As máquinas elas são dotadas para essa transferência de forma, né, manual, você dá o comando, ou até mesmo de forma automática. Em que situações você comutaria automaticamente? Você está operando com um combustível e de alguma forma a lógica percebe que ele não está mais disponível. Vamos usar mais uma vez, você está operando com a máquina no gás e você está com diesel em pronto stand-by. E aí, por algum motivo, a tua pressão de suprimento de gás, ela cai. O teu equipamento entende que agora você não tem aquele gás, aquele combustível disponível. O que ele vai fazer? Ele vai partir o sistema de diesel, vai abrir para compensar
enquanto ele remove o sistema de gás. Essa é a forma como a máquina opera para garantir, né, que ela não venha ter um apagamento, não venha ficar fora de operação. Um outro motivo pelo qual você comutaria de forma automática é quando você tem, por exemplo, um alarme de presença de gás dentro do HUD da máquina. É claro que depende de máquina para máquina, projeto para projeto, mas em algumas máquinas você vai ver uma presença de gás na área. O que você quer fazer? Eu quero tirar esse combustível. Então você parte o sistema de diesel e ele comuta e você tira o sistema de gás. É claro que para que você tenha confiabilidade, disponibilidade do seu equipamento, você precisa ter os dois sistemas de forma confiável. Então é bom, né, quem opera sempre com máquinas a diesel e gás do fio, é bom você de tempo em tempo partir a máquina a gás, embora seja prioritário, você também tem alternativas de tempo em tempo você partir tua máquina a diesel. Porque o que acontece? Às vezes o cara opera durante 2 anos com a máquina a gás, sempre, sistema bom, confiável. Um belo dia você tem um shutdown na plataforma, apaga essa turbina e agora você precisa partir a máquina até mesmo para suprir energia elétrica para a habitabilidade da plataforma. E aí você tenta partir no diesel, você tem o bico entupido, você tem filtro entupido, você tem vários problemas. Então, minha recomendação é que, de tempo em tempo, você tenha comutações e assim, você pode estabelecer como um critério uma partida no gás, uma partida no diesel. Você vai me perguntar, tem um preço a ser pago? Tem. Toda vez que você está operando com diesel, você tem que lembrar que você está agredindo a seção quente da máquina mais do que você agrediria com a presença de gás. Mas é um preço a ser pago para que você tenha garantias, confianças que o teu equipamento está disponível nos dois combustíveis. Nada mais frustrante, né, de que você acreditar que o teu equipamento está disponível no dia que você mais precisa, você vai partir e ele não dá. E como manter, né, a disponibilidade? Deixa eu só dar uma olhada numa pergunta que tem aqui. Antônio Felipe Lobo. Procede a informação de que o biodiesel presente atualmente no diesel fornecido, questão regulatória, traz redução na performance da turbina comparado com o diesel normal? Então, cada combustível, né, ele tem um poder calorífico, né? Você tem a quantidade de BTUs, de energia que você tem naquele combustível. É o mesmo que eu vou usar na comparação do gás rico e gás pobre. Você tem um gás na plataforma que é um gás natural, o gás que sai da formação, e ele é um gás que a gente chama de um gás mais pesado. Ele tem, né, mais frações de butano, aquelas frações mais pesadas estão ali. Quando você trata esse gás, por exemplo, em Cabiúna, em algum centro de tratamento de gás, você tira condensado, você tira as frações mais pesadas. O que acontece? Continua sendo gás combustível, mas é um gás mais pobre de energia. Se você vê quanto de energia ele tem em detrimento ao outro, né, é diferente. Da mesma maneira o diesel também. De acordo com a pureza do diesel, muitas vezes você tira elementos que são, né, fundamentais para que a máquina, para que você possa ter transformação de energia. Então, um empobrecimento, né, e aí a questão do biodiesel, essa é a questão que o Antônio está perguntando. Mas, lembrando bem, né, é um equilíbrio bem dramático. Quando você usa um gás pobre, para a tua máquina é melhor, em uma circunstância, né, porque é um gás mais limpo. À medida que você usa o gás rico, ele tem mais condensado. A probabilidade de você ter uma gota de condensado na câmara de combustão, que ela não vai queimar na zona primária ou na zona secundária, que ela vá para a zona de diluição, é muito grande, porque você tem um combustível diferente. Por isso, né, o tratamento do gás e do diesel é fundamental. Então, deixa eu até falar sobre isso, né? Como que você garante a confiabilidade? Tratando o combustível. Tanto o diesel quanto o gás, você precisa ter elemento de tratamento. Vamos falar do diesel. O diesel que você recebe na plataforma, na termoelétrica ou em qualquer lugar, ele precisa, né, primeiro ser qualificado. Se você pode ter um laboratório que analise, né, seja o Calfish, qualquer método lá, quanto de água ele tem, né, quanto que ele tem de umidade, metais pesados, você pode fazer uma análise físico-química,
ou uma análise mais depurada do combustível, para que você tenha um controle de qualidade no combustível que você entra. Porque senão o cara coloca água salgada, o cara batiza, né, o combustível. Se você não tem uma qualificação, você não trata ele, não qualifica o teu combustível, você vulnerabiliza todo o seu sistema. Uma vez que ele está no tanque, você também precisa ter elementos aí que você possa tratar. Geralmente o tanque ele tem aquele formato de silo, né, cônico, e você tem que ter procedimentos aí operacionais de drenagens frequente de fundo de tanque, né, você verificar se tem umidade ali dentro. E se você fica com combustível líquido ou diesel muito tempo, a probabilidade de você desenvolver bactérias que são contaminantes também é grande, né, que vai entupir filtro, que vai trazer muitos transtornos para o equipamento. Então você precisa tratar. Normalmente você tem uma bomba, né, de transferência, e você está ligado a uma centrífuga para você também qualificar o combustível para o consumo. Em alguns projetos você tem o tanque mensal e o tanque diário. O tanque diário porque é um consumo de um dia. O tanque mensal é um consumo de um mês, né? Não sei se você tem ideia de quanto consome. Por exemplo, uma LM 2500, ela consome em torno de 7.000 litros de óleo por hora, né? De diesel por hora. Imagine 7 caixas d'água de diesel por 1 hora de operação. Então é um volume muito grande de diesel, né, de equipamento para o equipamento. Então você pegar esse diesel, tratar para o tanque diário é muito bom, porque o tanque diário acaba sendo um diesel sem umidade, porque você passou na centrífuga, um diesel filtrado, então você tem uma qualidade melhor. Não dispensa que você também tenha um tratamento, porque às vezes você jogou esse diesel para lá, ele fica muito tempo, e aí agora você precisa estar sempre, né, tratando esse diesel. Normalmente um bom projeto, ele tem também sistema de recirculação, de que você pode estar tirando o tanque mensal, centrifugando e voltando. Essa recirculação é importante para que você tenha lá dentro do tanque mensal um diesel de qualidade. Também no diário. Se você não está usando, né, porque você está queimando gás direto, é bom ter procedimentos operacionais que visam, né, a qualificação desse diesel aí. Para dentro, né, aí é bomba, né? Bomba, outros filtros, tem o chamado filtro, né, de última chance, né? Last chance, que é um filtro que você garante que o diesel que vai entrar na máquina seja de qualidade. Então, você vai ter esse sistema de filtragem. É importante saber, né, que um diesel de má qualidade, ele vai causar entupimento nos bicos. É uma pena que a gente não consiga mostrar aqui, né? Mas ele traz problema de entupimento no diesel, no bico, que ele vai, né, fazer chamas ficarem, né, disfuncionais e que vai trazer problema no equipamento. Você pode transformar o teu bico de combustível em um maçarico, que você pode danificar ali os lines da cama de combustão. Você vai perceber um problema no sistema de combustível através do spread, né? Você tem a turbina, vários bicos de combustível, e de acordo com a temperatura de um em detrimento ao outro, você então vai poder saber se está saudável. Um outro ponto a considerar também sobre o sistema é que um diesel bem filtrado permite você também ter uma longevidade dos teus equipamentos de controle, por exemplo, fluxômetro e principalmente a válvula de controle de combustível. Alguns vão chamar GCV, né, ou válvula de Mitre, né, válvula de controle de combustível, né? E então são válvulas que as suas folgas são mínimas. Então se você coloca um diesel não filtrado, porque você não tem um bom filtro ou porque colapsou, ela vai entrar então em alguns pontos, né, capilares ou até mesmo em vedações, e você vai ter uma vida útil do equipamento da válvula bem reduzida. Tá legal? Não vai dar tempo a gente falar sobre quando você tem queima de diesel e você injeta água NOx, né? Talvez em outro momento a gente fale só sobre injeção de água na turbina. Mas outro sistema que a gente tem também é do gás. Poxa, se o gás já vem com boa qualidade, eu ainda não preciso tratar. Precisa sim. Às vezes o gás é de boa qualidade, mas você precisa se preocupar com a temperatura, o chamado dew point, ou ponto de orvalho do combustível. O combustível, né, ele vai ter, até o ar que a gente tem aqui, ele está na forma gasosa pelas condições de temperatura e pressão. E se você aumenta a pressão, você vai, ou diminui a temperatura, você tende, né, a condensar. Como você pega um copo de água,
Você põe ele, bota a água gelada dentro dele, não deixa vazar nada lá de fora. Coloca em cima da pia, logo depois você vai ver que, como você reduziu a temperatura do copo, aquele ar que está em contato, ele soa, ele vai então condensar. Da mesma maneira, ele responde à pressão. Então, todo o gás que a gente tirou, você precisa fazer um tratamento. Normalmente, você filtra, mas você também passa em trocadores de calor para você resfriar ele. Depois passa em coalescedores para tirar todo o condensado. Depois você aumenta a temperatura. É o que a gente chama de dar o título ao gás, né? Você dá um sobreaquecimento, você distancia ele do ponto de orvalho. Você não quer que ele entre dentro da máquina em forma de gotas. Haja vista que o bico de combustível ele é preparado apenas para distribuir o gás, não para atomizar o combustível, como é o caso do diesel. Então você precisa tratar bem esse gás. O gás precisa estar acima, de uma forma bem segura, do ponto de orvalho. Caso ele esteja próximo, ele tende a gerar gota, e quando ele entra dentro da máquina na forma de gota, ele não vai queimar na zona primária, ou ali no fireball, né? Ele acaba percorrendo dentro da câmara e vai queimar lá na turbina, o que vai gerar, né, temperaturas secundárias, ou chamado afterburner. Você queima depois da região de queima e que você não está com a máquina preparada para aquilo. Então você traz transtorno para a máquina. Então, um dos perigos principais do gás combustível é a temperatura, né? E a máquina vai ter permissiva de partida, você vai ter a temperatura de alarme, temperatura de trip para baixa temperatura do gás combustível, justamente para que você não tenha acesso a um ponto de orvalho. Beleza? Deixa eu ver o Eliabe, amigo Eliabe, como a turbina se comporta a curto prazo se você tem um sistema de filtragem ruim? Bom, boa pergunta, Eliabe. Quando você tem um sistema de filtragem ruim, né, a primeira coisa é que você exige muito do sistema, porque toda hora você tem que comutar o filtro, né? Então, você, né, aliás, se você tem um diesel ruim, você sacrifica o sistema de filtragem, porque toda hora você tem que comutar. E sabe, né, filtro, quando você tem, né, a troca de filtro, você tem um risco de contaminação também. Mas digamos que você tem um filtro certo, o sistema certo e um bom programa de manutenção. O que você tem custo alto, né? O sistema de filtragem, ele traz custo para o equipamento. Cada filtro desse, ele custa, né, não é $100, né? É um filtro que é caro. E aí, se você, né, acaba, alguns caras de manutenção, cotando filtros mais baratos. E aí você coloca um filtro que, aparentemente, tem as mesmas especificações. E é claro que a gente precisava dar uma aula só sobre filtragem, né? Mas vou tentar simplificar aqui. Você coloca um filtro que, a princípio, né, um filtro de 10 micra, ou de 7 micra, ou de 5 micra, que é o tamanho do particulado que pode passar dentro do filtro. Só que é o seguinte, o filtro ele pode ser, né, beta 1000, beta 2000, que aí você precisa conhecer a qualificação, né? Outra questão que você precisa, depende do seu sistema de filtragem, também é a área de filtragem. Às vezes o cara te fornece um filtro, não, ele é beta 1000, não sei, eu sei o número de particulado que vai passar, com aquela micragem, né? E ele é de 10 micra, beleza. Mas qual é a área de filtragem? Quando você abre um filtro, seja ele de papel, né? Quando você abre, ele é tipo uma sanfona, que você, né, trabalha esse filtro para que você aumenta a área de contato do fluido com o seu sistema. É como isso daqui, né? Uma sanfona. Então, quanto mais sanfonado ele for, maior é a área de contato dentro do filtro. E às vezes alguns fornecedores, ele, né, precisaria de 6 metros quadrados de papel de filtragem, ele bota 3. E você não vê isso nos seus olhos. Mas quando você botar o equipamento para operar, o diferencial de pressão será maior, né? O que exige mais das tuas bombas e pode sacrificar o teu equipamento também. Também você diminui a vida útil do teu filtro. Às vezes você compraria um filtro aí de 10 mil reais, você compra um de 5, só que é o seguinte, o de 5 dura 30% daquele, não foi uma boa escolha, tá bom?
Então é bom, né? Você tem bons fabricantes aí, claro, que também tem bons fornecedores alternativos. Não estou dizendo que você tem que comprar só do fornecedor A ou fornecedor B, mas você precisa conhecer, né, a micragem, o número de particulados que ele permite passar, né, a área de filtragem, pressão de colapso, também é importante. Às vezes você vai lá e troca o filtro, põe um alternativo, e aí esse pressão diferencial, né, ela é bem menor de colapso. Então você botaria ali, a máquina está setada para você trocar o filtro com um diferencial de 30 PSI, né, aproximadamente 2 kg. Só que você comprou um filtro, e aí esse filtro, a pressão de colapso dele, às vezes é ali em 4 bar, ou 60 PSI. Você comprou um filtro mais barato, só que a pressão de colapso dele é 1 bar. Só que o seu alarme é 1,5 bar para você trocar o filtro. Então, às vezes, quando você vai trocar o filtro já se rompeu. E às vezes ele rompeu, o diferencial caiu, você está jogando óleo ou gás sujo para dentro da máquina, sem saber, né, que ele já está colapsado. Então, um sistema de filtragem ruim, né, eu creio que o Eliab tenha perguntado nessa direção, tá, Eliab? Da qualidade do filtro. Então, vamos olhar por 3 pontos. Uma é o tipo de combustível que você está admitindo, o tipo de tratamento que você está dando para ele, né? Porque, inclusive, se você tem centrífugo, se você tem sistema de filtragem, inclusive se ele é duplex, que às vezes o cara bota um filtro que é só um caminho, entupiu, você tem que abrir, você tem que parar o equipamento, né? E a terceira, a qualidade do filtro. Eu diria que um ponto a mais aí é um monitoramento. Um bom sistema, ele é bem monitorado, pressão de suprimento, pressão diferencial dos filtros, né? A posição das válvulas de abertura e fechamento, também pressão e temperatura do combustível, um bom monitoramento da chama, não apenas do detector, mas também sistema de monitoramento do spread, né? Para ver a diferença de temperatura em regiões distintas da câmara, para que você tenha a garantia de que a tua queima está ok. Tá legal? Bom, a gente deu um panorama legal aí sobre o sistema, né? A gente viu que um dos principais problemas do combustível, né, é o quanto de energia que ele transmite. E é claro, né, eu preciso transformar essa energia química em energia térmica para que eu gere energia mecânica. E a outra questão é a qualidade, né, que eu tenho de cada um. Se no diesel eu tenho uma confiabilidade maior, porque eu consigo armazenar, ele traz outros problemas também, que é a questão da limitação de contaminantes. Tá joia?